professor Diego Marques e a gente vai falar de metabolismo vegetal. Basicamente, as plantas elas produzem substâncias que têm efeitos terapêuticos em seres humanos. Mas para que elas produzam essas substâncias e a gente consiga extrair futuramente, a gente tem que entender como que essas plantas produzem essas substâncias, por que elas vão produzir e quais os fatores que vão influenciar essa produção. Basicamente, a produção dessas substâncias é feita por um processo que nós chamamos de metabolismo. Então, o metabolismo é um conjunto de reação química que ocorre em uma célula que vai produzir determinadas substâncias. E isso vai ser fundamental para a atividade vital daquela planta. Tá? Elas vão produzir substâncias que são complexas, né? Estruturas que são cada vez maiores e mais complexas. E aí, a estimativa é que as plantas produzam mais de 500 mil moléculas diferentes. E aí, basicamente, tudo isso é proveniente do metabolismo. E para que serve o metabolismo? O metabolismo serve para a produção dessas substâncias que vão ser vitais para que a planta consiga sobreviver, né? E algumas substâncias serão para adaptação ao meio que ela estiver inserida. Então, algumas substâncias são essenciais para a vida dela e outras são substâncias adaptativas. E basicamente a produção dessas substâncias vão ocorrer devido à presença de enzimas, e essas enzimas vão gerar 3 tipos de reações enzimáticas, né, que são o anabolismo, catabolismo e anfibolismo. Basicamente o anabolismo ele é a formação de uma molécula menor para uma maior, então ele está construindo uma molécula. Então a gente tem aqui um amido, cada bolinha dessa aqui representa um amido, e aí um aminoácido, e esse aminoácido vai formar uma substância maior, né, que nós vamos denominar como proteínas. Então uma estrutura menor para uma estrutura maior. Já o catabolismo, a gente tem uma estrutura maior se tornando uma menor. Então você tem lá, por exemplo, o amido, que é formado por 1.600 moléculas de glicose aproximadamente. Aí nós teremos enzimas que vão quebrar esse amido. Esse amido sendo quebrado, ele se transforma numa substância menor, que nós chamamos de maltose. Essa substância menor vai ser quebrada também, e essa maltose, então, quebrada, vai se transformar em glicose. Essas glicoses são moléculas menores. Então, o catabolismo ele quebra a substância e o anabolismo monta substâncias maiores. O anfibolismo é um cruzamento das reações de degradação e de síntese, como a gente tem no caso do ciclo de Krebs. Então, você tem tanto síntese quanto quebra dessas moléculas. Então, no processo do ciclo de Krebs, a gente vai formar moléculas e vai degradar moléculas, né, para a produção do NAD e do FAD, que posteriormente vai virar o ATP. Então, basicamente, todo o processo de produção desses metabólitos, dessas substâncias, vão ocorrer através da fotossíntese. Então, na fotossíntese, a planta pega o carbono, né, da atmosfera, água, e une essas moléculas juntamente com a luz solar para a produção de glicose. Então, basicamente, esse processo ocorre lá na luz do tilacoide, ou lúmen do tilacoide, né, que é uma substância presente nos cloroplastos, que é uma organela vegetal. Essa organela vai ser extremamente importante para essa produção de glicose, através desse processo de fotossíntese. E aí, como que isso ocorre? A planta vai pegar 6 moléculas de gás carbônico, mais 6 moléculas de água, junta isso com luz solar e vai formar uma molécula de glicose representada por esse triângulo verde aqui. E aí, obviamente, ela vai liberar outras substâncias que não fazem parte, como, por exemplo, o oxigênio, que não vai fazer parte neste momento do ciclo. E aí, uma vez formada a molécula de glicose, eu posso ou transformar essa glicose em carboidratos, né, aumentando o número de glicose, formando, por exemplo, o amido, ou ela vai quebrar essa glicose, formando outras substâncias.
substâncias que vão dar origem a aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, ou para quebra formando ATP, ou então até mesmo para síntese de ácidos graxos e lipídios. Então, notem que esse aqui são substâncias que serão essenciais para a sobrevivência da planta. Então, a planta produz aminoácidos, proteínas, que são essenciais para a sua sobrevivência, produz a glicose, que vai ser quebrada para formar ATP, que também é essencial para a sua sobrevivência, e ácidos graxos e lipídios, que também são essenciais para a sua sobrevivência. Então, essas substâncias que são formadas pelo metabolismo, que são essenciais para a sobrevivência da planta, eu chamo de metabólitos primários. Então, são substâncias que são essenciais para a planta sobreviver. E é através dessas substâncias que a planta vai produzir uma substância maior, chamada de metabólito secundário. E esse metabólito secundário tem interesse farmacêutico, interesse farmacológico. Então, olha lá, muitas substâncias vão apresentar funções definidas, para o metabolismo da planta, e aí as que são para sobrevivência nós denominamos como metabólitos primários, e aquelas que não são para sobrevivência, mas são para adaptação da planta, nós chamamos de metabólitos secundários. Esses metabólitos secundários vão ser originados a partir do metabolismo primário, ou metabolismo basal, que vai formar o açúcar, que vai formar o aminoácido, vai formar os lipídios. Basicamente, a planta produz cerca de mais de 200 mil, nós temos, que nós conhecemos, mais de 200 mil moléculas oriundas do metabolismo secundário. Então, basicamente, a gente tem uma tabela aqui mostrando em 2003 as substâncias, o número de substâncias conhecidas, e em 2010. Notem que houve um grande aumento, de determinadas substâncias. Então, por exemplo, os alcaloides, a gente praticamente que dobrou o número de alcaloides conhecidos, que são oriundos desse metabolismo. Então, todas essas substâncias aqui são substâncias naturais produzidas pela planta, e essas substâncias naturais a gente conhecia uma determinada quantidade em 2003 e esse número saltou para um número bem maior em 2010. Tá? Hoje, basicamente, com o avanço da tecnologia, a gente conhece bem mais moléculas e cada vez mais descobrindo outras substâncias oriundas das plantas. Então, basicamente, a gente tem dois tipos de substâncias, os metabólitos primários, dois grupos de substâncias, metabólitos primários e os secundários. Os primários são essenciais para a planta, eles são distribuídos por todo o tecido da planta, justamente porque ela precisa, todos os tecidos precisam ter uma certa sobrevivência, e aí, por conta disso, a planta produz em grandes quantidades. Já o metabólito secundário, ele é oriundo lá do metabolismo secundário e serão produzidas moléculas com complexidade estrutural. Então, a gente tem muito mais quantidades, muito mais diversidade do que os metabólitos primários. Porém, apesar de nós termos inúmeras moléculas aí que nós fomos conhecendo ao longo do tempo, a quantidade que a planta produz é pequena. Então, essa quantidade vai ser suficiente para a sua adaptação ao meio ambiente. Então, o metabolismo primário vai dar origem a substâncias que são importantíssimas para funções essenciais de sobrevivência da planta. Já o metabólito secundário vai produzir substâncias que vão auxiliar a planta à adaptação ao meio ambiente. E é esse metabólito secundário que tem interesse farmacêutico. Basicamente, qual que é a função desses metabólitos no corpo? São diversas, mas assim, de uma forma geral, a gente pode dizer que é para defesa de micro-organismos, como por exemplo os alcaloides, os taninos e as cumarinas. Então, essas substâncias elas vão ter efeito antimicrobiano, e isso auxilia então no crescimento do órgão da planta, evitando que
bactérias ou outros micro-organismos se aproveitem do local. E aí, claro que isso também vai ter alguma função ali para proteção na herbivoria. Então, alguns animais que vão atacar aquela planta serão inibidos justamente por conta dessas substâncias. Algumas tóxicas, outras que vão liberar sabores desagradáveis. Mais uma outra função para esses compostos, por exemplo, os flavonoides, que tem função de proteção, né, do vegetal contra o excesso de radiação solar e os processos de oxidação. Então a gente encontra em diversas plantas esses flavonoides e eles vão proteger esses órgãos da planta justamente da ação desses compostos que vão deteriorar o tecido vegetal. E aí, outra função também são, por exemplo, dos óleos essenciais, que é para atração de insetos e animais polinizadores. Então, a planta exala um aroma e esse aroma tem função de atrair insetos e animais. Algumas plantas podem produzir substâncias que vão ser liberadas na raiz, né? E uma vez que elas são liberadas pela raiz, elas vão inibir o crescimento de outras plantas. Então a gente tem um exemplo das cumarinas produzidas pelo eucalipto, que vão liberar substâncias no solo, inibindo então o crescimento de outras plantas ali ao redor, fazendo com que isso seja uma vantagem para essa espécie. Outras substâncias a gente consegue retirar e isolar da planta e formar medicamentos. Então essas são as funções dos metabólitos secundários. Eles serão produzidos basicamente através de estímulos provenientes do meio ambiente. Então, no meio ambiente, a gente vai ter a liberação de determinadas substâncias, ou no solo, né? Por exemplo, algum tipo de minério que vai favorecer o crescimento de um tipo de metabólito secundário, ou então, por exemplo, a gente tem um ataque, né, de animais herbívoros ou de pragas, e isso vai fazer com que a planta altere o seu metabolismo e produza mais ou menos um determinado componente. E aí, aqui tem um exemplo, né, de metabólitos secundários produzidos durante a exposição da planta a raios ultravioleta. Então, a planta tem uma produção X ali de determinado metabólito e a exposição faz com que ela aumente a produção, né, fazendo com que esse tipo de metabólito a proteja da radiação. Então, é um sinal adaptativo e isso vai gerar gasto de energia pela planta, né? E aí, quando necessário, ela vai ter que economizar isso. Então, em determinados momentos que não há necessidade, ela economiza a produção desses metabólitos secundários, porque eles vão gerar muito gasto energético para que seja produzido posteriormente. Então, ela se adapta dessa forma, produzindo em momentos de não tanta necessidade, ela produz menos, e no momento que ela tiver o estímulo externo, ela vai produzir mais. Então, basicamente, é para isso que esses metabólitos servem. No próximo vídeo, a gente vai continuar falando sobre como esses metabólitos serão produzidos e quais são essas vias que vão levar a diferentes metabólitos e grupos de metabólitos secundários. Tudo bem? Então é isso aí. Bons estudos e até mais.